Se você ligar o noticiário, com certeza vai se deparar com algo assim: a inflação está sempre alta. A inflação não era tão alta como está agora antes da pandemia. O que aconteceu? A inflação não é algo horrível. Sim, é claro, dói ver o valor do seu dinheiro suado diminuir, mas ao mesmo tempo é um impulso perfeito para levar as pessoas a gastar dinheiro. E é assim que a economia cresce. Cada real que você gasta se transforma em mais dinheiro para a economia. Manter seu dinheiro escondido em contas bancárias não ajudaria ninguém, nem mesmo você. Quando você compra um lanche por R$ 10, a loja com esse dinheiro paga seus funcionários. Os funcionários pegam esse dinheiro e pagam o aluguel. O proprietário do imóvel que alugou para o funcionário pega esse dinheiro e gasta em um novo tênis, e assim por diante, até que aqueles R$ 10 de um simples lanche se multiplique inúmeras vezes. O problema é quando a inflação é maior do que o normal. Uma inflação de 2% é aceitável, mas os preços ao consumidor estão subindo para 5 ou 6% mensalmente, o que levanta a seguinte questão: é seguro? Estamos a caminho da hiperinflação? O real perderá cada vez mais o seu valor? Infelizmente, não podemos saber com certeza o que vai acontecer no futuro. Só podemos fazer previsões com base nos fatos que temos em mão hoje. Na verdade, podemos fazer previsões e Deus sabe qual delas seria verdadeira. Mas independentemente do que aconteça, se você quiser estar do lado dos vencedores, você não deve reter muito dinheiro. Você deve comprar ativos que detêm valor intrínseco, porque não importa a inflação, o valor desse ativo aumentará junto com a inflação, se não mais rápido. Dê uma olhada nos bilionários. Nenhum deles tem tanto dinheiro. Esse número que você vê na lista da Forbes é o valor atual de seus ativos no mercado. Então, eles não estão preocupados com a inflação. Eles apenas garantem que seus ativos gerem fluxo de caixa suficiente para pagar suas contas. Mas a inflação não é tão ruim como muitas pessoas podem achar. Lembre-se, toda crise apresenta uma oportunidade. Há pessoas que estão fazendo fortunas enormes com essa inflação. Então, nesse vídeo, quero compartilhar com você 6 maneiras de lucrar com a enorme inflação que as pessoas ricas já estão usando. Essas são estratégias que você também pode usar. Mas antes de fazer isso, aqui vai um pequeno aviso. Isso não é um conselho financeiro. E tudo que é dito nesse vídeo é para fins educacionais. Mercado imobiliário. O mercado imobiliário é uma das indústrias mais antigas do mundo. Provavelmente é tão antigo quanto a própria civilização, pois sempre tivemos a necessidade de abrigo. Claro, os preços das casas não sobem normalmente como tem sido recentemente, mas eles sempre acompanham a inflação. R$ 1 na década de 90 costumava valer muito mais do que agora, mas o preço médio da casa também era de cerca de 50 a 100 mil reais. Hoje são quase 300 a 400 mil reais. Se você mantivesse suas economias em imóveis, não teria perdido nada. Desde 2020 ou desde o início da pandemia, o Banco Central vem imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã. Bilhões de reais foram jogados na economia, criando uma inflação maciça. Os preços ao consumidor aumentaram drasticamente. A inflação nos últimos 2 anos foi muito maior do que o aceitável, mas os preços das casas subiram bastante nos últimos anos. Portanto, aqueles que compraram casas no início da pandemia lucraram com essa inflação maciça. Uma casa tem um valor intrínseco em relação ao real. O real, ou a moeda fiduciária que usamos atualmente, deriva seu valor do que acreditamos que vale a pena. Além da valorização do preço, os imóveis proporcionam fluxo de caixa, um fluxo constante de renda. Até o Bill Gates entrou no mercado imobiliário, ao se tornar o maior proprietário de terras agrícolas privadas dos Estados Unidos. Número 2. Dívidas. A maioria de nós cresceu aprendendo como a dívida é a raiz de todos os males. E há um ponto bom por trás disso. Basta dar uma olhada nas pessoas que estão lutando
para pagar suas contas de cartão de crédito. A dívida cresce a cada dia, está ficando cada vez maior. Em alguns casos, a dívida cresce tanto que o mutuário mal consegue cobrir os juros do empréstimo. Na verdade, a dívida tornou-se uma parte fundamental da nossa sociedade. Você quer ir para a faculdade, você tem que fazer o empréstimo estudantil. Você quer comprar um carro, você precisa obter financiamento do banco. Você quer comprar uma casa, você não pode fazê-la sem uma hipoteca. Mas se você lê um simples livro sobre finanças pessoais, sabe que existem dívidas boas e dívidas ruins. E uma dívida boa é extremamente lucrativa durante a inflação. Por exemplo, no ano passado, o Fed, Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, abaixou as taxas de juros para zero. Todas as empresas que podiam obter o empréstimo fizeram isso, mesmo empresas como a Apple e a Microsoft, que não precisavam desse dinheiro. Quando você empresta dinheiro a quase 0%, isso é literalmente dinheiro grátis. Tomemos o exemplo dos imóveis. Se você empresta dinheiro a 1% e investe em imóveis que geram 10%, você pode vender o imóvel no final do ano, pagar seu empréstimo e ficar com 9%. E ainda nem incluir o fluxo de caixa que ele gera a você. Número 3. Ações. Ações são meu tipo favorito de ativos. Eles são simples, é fácil investir neles e são muito líquidos. Por trás de cada ação está uma empresa real, com produtos ou serviços reais e pessoas reais que os desenvolvem. Se for uma empresa sólida, o valor dessa empresa aumentará junto com a inflação, se não, mais rápido. Quase todas as ações de boas empresas cresceram drasticamente desde o início da pandemia. Isso se deve em grande parte ao fato de termos uma inflação maciça. Mesmo que a inflação esteja em 4 ou 5%, o que é muito mais alto do que a taxa usual, você ainda está ganhando porque o valor de seus ativos está aumentando em uma porcentagem muito maior. Número 4. Ouro. Se há uma coisa que certamente sabemos que não perderá seu valor, é o ouro, porque resistiu aos testes durante os tempos. Ao longo da história, o ouro foi aquele único ativo que sempre manteve seu valor e de fato valorizou em alguns momentos. Sempre que o futuro parece imprevisível, as pessoas se voltam para o ouro. Basta você dar uma olhada nos preços do ouro. Sempre que há um crash, quando o mercado de ações quebra, quando os preços dos imóveis começam a cair, todos se voltam para o ouro, porque não importa o que aconteça, o ouro vai preservar seu valor. No entanto, sempre que a demanda por qualquer ativo aumenta, os preços também aumentam. Por isso, durante a alta inflação, uma das melhores maneiras de aproveitar essa inflação é comprar ouro. O único problema é que uma vez que terminada a crise, os preços do ouro lentamente começam a se acalmar e cair. Porque quando o futuro parece mais previsível, as pessoas preferem investir em ações e outros ativos, já que o ouro não é aquele ativo, porque não há muitas coisas que você possa fazer com ele. Não é, por exemplo, como o setor imobiliário, que você pode criar fluxo de caixa passivo em uma base consistente. Ele apenas fica lá e brilha. Portanto, é um grande trunfo para recorrer durante a inflação alta, mas não tão grande durante os períodos de expansão, pois você pode ganhar muito mais dinheiro investindo em negócios que realmente produzem e geram mais dinheiro. Número 5. Criptomoedas. Essa indústria ainda está naquela fase em que está se formando. Claro que é instável, mas ao mesmo tempo, o Bitcoin, por exemplo, é considerado um ouro virtual. Quando o mercado caiu em abril de 2020, os investidores se voltaram para ações, ouro, imóveis, mas isso não foi o suficiente. As criptomoedas pareciam ter se estabilizado a ponto de as pessoas também começarem a armazenar suas economias em criptomoedas, de modo que o preço do Bitcoin, por exemplo, cresceu drasticamente desde então. Em janeiro de 2020, o preço do Bitcoin estava em torno de $7.500, ou R$38 mil. Isso soa como uma piada em comparação com seu preço hoje. É horrível que a maioria das pessoas tenha perdido a oportunidade de comprar Bitcoin a esse preço. De qualquer forma, no ano passado,
as pessoas começaram a recorrer às criptomoedas como forma de preservar sua riqueza durante a inflação, mas a demanda era tão alta que disparou o preço. No final de 2020, o preço do Bitcoin atingiu um novo recorde de aproximadamente R$160 mil. As pessoas que possuíam Bitcoin na sua carteira de investimento estavam comemorando e parecia uma nova bolha. Mas a palavra-chave era parecia, porque não caiu. O preço continuou subindo astronomicamente para mais de R$300 mil nos próximos meses, antes de cair para cerca de R$150 mil. No momento da gravação desse vídeo, o preço do Bitcoin está flutuando em torno de R$205 mil. Ainda é difícil formar uma opinião sobre onde estaria o preço da criptomoeda, mas o certo é que a criptomoeda é o futuro. Número 6. ETF. Os ETFs são provavelmente as melhores invenções financeiras do século XX. Se as pessoas entendessem o poder dos ETFs, o mundo inteiro teria investido neles. Ações, individualmente, são arriscadas, não importa a empresa. Mesmo empresas como a Apple, que literalmente valem trilhões de dólares, são arriscadas até certo ponto. O preço de suas ações depende do mercado. A história está repleta de exemplos de empresas que dominaram o mundo, mas desapareceram em questão de alguns anos, porque perderam para a concorrência. Você lembra da Kodak ou da Nokia? Essas empresas já dominaram o mundo em seus respectivos mercados. A Nokia tinha o monopólio dos telefones. Em algum momento, representou 1/3 do PIB da Finlândia. Por isso, não importa a empresa, sempre há risco. Mas você pode eliminar esse risco investindo em um portfólio diversificado. É aí quando os ETFs entram em cena. Eles investem em uma ampla variedade de empresas. O mais popular aqui no Brasil é o IVVB11. O IVVB11 investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Algumas dessas empresas podem ter um desempenho ruim, mas historicamente falando, a maioria delas se destacará no longo prazo. Eles não apenas golpeiam a inflação, mas sempre vencem a inflação. Na verdade, se você tivesse investido em IVVB11, você teria feito muita fortuna. O preço da cota de ação deste ativo em janeiro de 2020 era por volta de R$140 e o seu ponto máximo de valorização em dezembro de 2021 estava valendo um pouco mais de R$290. Ou seja, em um intervalo de quase 2 anos, você teria praticamente dobrado seu dinheiro. Sendo assim, os ETFs são ótimos investimentos para você ganhar dinheiro em tempos de inflação alta, porque você ainda estaria ganhando dinheiro mesmo que a inflação fosse de 4, 5 ou até mesmo 6%. O mais importante para você ter em mente é que durante a inflação, o papel moeda perde valor, pois não possui nenhum valor intrínseco. O que você quer fazer é manter ativos reais com valor real, que resistirão ao teste durante os tempos. Se você não tem muita economia, os ETFs pode ser uma ótima opção. Se você é um investidor profissional, provavelmente deve procurar outras classes de ativos. O importante no final de tudo é saber investir e usar seu dinheiro da forma correta durante os tempos de inflação alta. E você, aonde você está investindo seu dinheiro nesses tempos de inflação alta? Me conta aqui nos comentários. Essas foram as 6 maneiras de lucrar com a enorme inflação que estamos passando. O vídeo de hoje vai chegando ao fim. Espero que você tenha gostado do vídeo e que ele tenha sido útil para você como forma de conhecimento. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário avaliando o vídeo, porque isso me ajuda muito. Por hoje é só e te vejo no próximo vídeo.